Aí, pessoal, nós falamos um pouco sobre os polígonos, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre os quadriláteros notáveis. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados, certo? A soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Se a gente jogar naquela fórmula que a gente viu na aula anterior, a gente vai achar esse resultado. E possui duas diagonais, certo? Se a gente jogar naquela fórmula também, a gente vai achar o número de diagonais, tá? E os quadriláteros notáveis são cinco: o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado, certo? Então, começando a falar dos trapézios, os trapézios, eles são polígonos convexos, quadriláteros convexos, com dois lados paralelos, certo? E esses lados paralelos a gente chama de base. Então, se a gente olhar na figura, a gente vê que tem dois lados paralelos, tá? Aí, o lado paralelo que ele é maior, a gente vai chamar de base maior. E o lado paralelo que é menor, a gente vai chamar de base menor, certo? Mas os trapézios, eles têm três classificações. Tem o trapézio retângulo, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno, tá? O trapézio retângulo, que é esse que vocês estão vendo aí, ele possui um lado que ele é perpendicular aos lados paralelos, tá? Ou seja, esse lado faz um ângulo de 90 graus com os lados paralelos, certo? Além disso, a soma dos ângulos alfa e beta é 180 graus, que é bem compreensível, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 360 graus. A gente já possuía dois ângulos de 90, ou seja, 360 menos 180, vai restar 180 graus. Tá joia? Agora, o trapézio isósceles, o que ele tem de interessante? Os lados não paralelos dele são congruentes, tá? E o que é ser congruente? É ter a mesma medida, tá? Então, por exemplo, se o lado AD ele mede 10 metros, o lado CB também vai medir 10 metros, certo? Além disso, os ângulos de cada base também são congruentes. Então, se vocês olharem o desenho aí, você vai ver que os dois ângulos de baixo valem alfa e os dois ângulos de cima valem beta, tá? E uma última informação importante é que as diagonais desse trapézio também são congruentes. Então, eu vou mostrar a imagenzinha para você da diagonal traçada e eles têm a mesma medida, tanto a diagonal DB como a diagonal AC. Tá joia? Agora, falando um pouco sobre os paralelogramos, o paralelogramo é essa figura aí, que a gente também chegou a ver na aula passada, só que rapidamente, tá? O que é a primeira coisa que a gente já vê nos paralelogramos? Ele é um quadrilátero e os lados opostos dele são paralelos, tá? Então, tanto o lado CD como o lado AB é paralelo, como o lado AC com o lado BD também é paralelo. Só que aí que está a grande questão. Todo paralelogramo é um trapézio. Por quê? Porque a condição de existência de um trapézio é ter lados opostos paralelos, que nem a gente viu naquela fotinha anterior, que a gente tinha o lado paralelo a gente tinha dois lados paralelos, o de baixo e o de cima. E o paralelogramo ele tem lados paralelos, então ele é um trapézio. Tanto é que mais para frente a gente vai trabalhar com áreas, a gente vai ver que, por exemplo, com a fórmula do trapézio para achar a área, a gente consegue achar a área do paralelogramo também, por exemplo. Tá joia? Além disso, os lados opostos do paralelogramo, eles são congruentes, tá? Então, o lado AB com o lado CD tem a mesma medida e o lado AC com o lado BD também tem a mesma medida. Tá joia? Os ângulos opostos são congruentes, ou seja, o ângulo do vértice A com o ângulo do vértice D é congruente, eles têm a mesma medida, e o ângulo do vértice C com o ângulo do vértice D também tem a mesma medida, certo? E uma última informação é que as diagonais interceptam nos pontos médios de cada diagonal. O que é o ponto médio de uma reta? É o meio da reta. Se uma reta ela mede 10 metros, o meio dela é 5, certo? E aí isso acontece com as diagonais do paralelogramo. Onde que elas interceptam, divide a diagonal no meio. Metade para um lado, metade para o outro. Certo? Falando um pouco agora dos retângulos, tá aí a fotinha do retângulo. Acho que o retângulo é uma figura que todo mundo já é familiarizado. É igual um campo de futebol, igual um terreno nosso aqui no Brasil. E o retângulo, todo retângulo é um paralelogramo. Por quê? A condição de ser um paralelogramo é você ter lados opostos
paralelos e que os lados opostos sejam congruentes. E isso acontece com o retângulo, certo? Mas qual que é a grande evolução do retângulo? Olha lá, possui lados opostos congruentes. E essa é a evolução do retângulo. Todos os ângulos medem 90 graus, certo? Então cada canto é 90 graus, beleza? E as diagonais são congruentes e interceptam no ponto médio. A mesma coisa que também acontece no paralelogramo, certo? Elas são congruentes e interceptam no ponto médio, beleza? Indo agora para o losango é uma figura legal de trabalhar, tá aí o losango, certo? O losango também é um paralelogramo. Por quê? Ele satisfaz a ideia do paralelogramo que os lados opostos são paralelos e que os lados opostos também são congruentes. Mas o grande avanço do losango é que todos os lados dele são iguais, têm a mesma medida, certo? Olha lá, o losango é equilátero, todos os lados com a mesma medida. Então, o lado AD tem a mesma medida do lado DC, que tem a mesma medida do lado CB, que tem a mesma medida do lado AB, certo? Além disso, ele possui ângulos opostos congruentes, sendo dois agudos e dois obtusos. Relembrando aquela aula de revisão que a gente teve presencialmente, ângulo agudo é aquele ângulo que ele é menor que 90 graus, certo? E o ângulo obtuso é aquele que está entre 90 e 180 graus, certo? E se a gente olhar na imagem, tirando as diagonais, essas retas perpendiculares aí são as diagonais, que a gente vai falar agora há pouco. A gente vê que, por exemplo, o ângulo do vértice A com o do vértice C, eles são obtusos. Enquanto do ângulo do vértice B com o vértice D são agudos, menores que 90 graus, certo? E falando das diagonais, as diagonais são perpendiculares, tá? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque além de dividir o ângulo ao meio, por exemplo, se o ângulo do vértice A vale 120 graus, a hora que você traça a diagonal, vai ficar 60 graus para cima, 60 graus para baixo, tá? Então o ângulo que o lado faz com a diagonal é sempre metade do ângulo do vértice todo, tá? Então as diagonais dividem o ângulo ao meio e, além disso, as diagonais dividem o losango em 4 triângulos retângulos congruentes, ou seja, 4 triângulos com a mesma medida. Depois a gente vai ver o que é o triângulo retângulo, se bem que a gente já viu na aula de revisão, tá joia? A última figura é o quadrado, tá? O quadrado quase todo mundo conhece também, né? E todo quadrado é um losango e um retângulo. Mas antes de falar isso, vamos falar o seguinte: ele é o quadrilátero regular, tá? Todos os ângulos iguais e todos os ângulos todos os ângulos internos, faltou o interno aí no slide, todos os ângulos internos com a mesma medida, tá? Então, se a gente relembrar a aula de polígonos, o que é um polígono regular? É um polígono que possui todos os lados iguais e todos os ângulos com a mesma medida, todos os ângulos internos com a mesma medida. E isso é o que acontece com o quadrado, tá? Todos os lados dele são iguais e todos os ângulos internos medem 90 graus, tá? E aí o que eu falei no começo é que todo quadrado é um losango e um retângulo. Porque ele satisfaz a condição de ser um losango, de ter todos os lados iguais e as diagonais serem perpendiculares, isso. E também é um retângulo, porque o retângulo ele tem os lados opostos congruentes, né? E também paralelos, e tem ângulos de 90 graus. E o quadrado também tem isso, né? E essas diagonais dividem o ângulo reto em 2,45 graus. Lembrando que é o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E aí quando você traça a diagonal, divide em dois ângulos de 45, como está mostrando no desenho. Da mesma maneira que acontece com o retângulo também, a diagonal do quadrado vai interceptar no ponto médio e eles têm a mesma medida. As diagonais têm a mesma medida. Tá joia? Vamos lá. Eu fiquei falando para vocês o seguinte, que todo paralelogramo é um trapézio, que todo retângulo é um paralelogramo, que todo losango é um paralelogramo e que todo quadrado é um losango e um retângulo, certo? E para isso a gente tem um diagrama, certo? Que é esse diagrama aí. É muito importante vocês aprenderem a desenhar, tá? Porque tem muita questão, até mesmo de vestibular, que fala,
todo retângulo é um losango? Não, você entendeu? Tem essas questões de afirmação e é muito importante saber. Então, olhando agora esse diagrama, a gente percebe tudo que a gente falou. Por exemplo, que todo paralelogramo é um trapézio, certo? Se a gente olhar no diagrama, mas nem todo trapézio é um paralelogramo, certo? Todo retângulo é um paralelogramo e todo retângulo também é um trapézio, tá? E a mesma maneira acontece com o losango. Todo losango é um paralelogramo e todo losango também é um trapézio. E aí a gente tem um quadrado que é na interseção do losango com o retângulo, certo? É muito importante vocês saberem isso, assim, até mesmo decorar, saber desenhar, que aí vocês têm sempre que vocês forem fazer alguma prova, algum vestibular, você sempre vai ter isso na mente e vai conseguir fazer de uma maneira muito mais fácil. Tá joia? O que a gente vai fazer agora? Na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do download da lista de exercícios, tá? São 12 exercícios para vocês fazerem. Mas não fiquem presos a esses 12 exercícios, tá? Se vocês quiserem, pode fazer mais exercícios. Se vocês fizerem os 12 e achar que tá bom, beleza. E é isso, galerinha. Até semana que vem. Bons estudos para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem lá mandar e-mail para mim, tá? Quem tem meu WhatsApp também pode mandar o WhatsApp para mim, beleza? Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.